Fala fera, vamos dar continuidade à nossa aula sobre estudo dos vetores, só que agora vamos estudar o método analítico. Para começar, vamos pegar essa primeira situação. Dados dois vetores V1 e V2 e seus respectivos módulos V1 e V2, bem como o menor ângulo θ formado por eles, o módulo da soma VS será dado por... Fera, a ideia seria essa daqui. Eu tenho um vetor V1, onde a origem do vetor V1 coincide com a origem do vetor V2. Pela regra do paralelogramo, a soma vetorial V1 mais V2 me daria como resposta esse vetor resultante, que nós chamamos de vetor soma. Beleza? Mas quanto vale o vetor soma? Quanto vale a intensidade? O módulo do vetor soma? Fera, nessa situação, onde nós temos dois vetores com um ângulo θ formado entre eles, para calcular o módulo, a intensidade do vetor resultante, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, onde o módulo do vetor soma ou o módulo do vetor resultante é dado pela raiz quadrada do módulo do vetor V1 elevado ao quadrado, mais o módulo do vetor V2 elevado ao quadrado, mais duas vezes o produto dos módulos dos vetores, vezes o cosseno de θ, que é exatamente o ângulo formado entre os vetores. É bom você saber que, numa situação como essa, quando você usa a lei dos cossenos, o módulo do vetor resultante será sempre menor ou igual à soma dos módulos e maior ou igual que a diferença entre os módulos dos vetores. Então, numa situação que você utilizar lei dos cossenos, o valor, o módulo do vetor resultante, sempre estará entre a soma dos módulos e a diferença entre os módulos dos vetores. Outra situação importante que eu preciso falar para vocês é que nós temos duas formas para representar o módulo de um vetor. Por exemplo, o módulo do vetor soma ou o módulo do vetor resultante pode ser representado dessa forma aqui, ou o módulo do vetor soma ou o módulo do vetor resultante pode ser representado dessa forma aqui, que é como está no destaque aí que eu mostrei para vocês. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar o método analítico pela lei dos cossenos. Mas não se preocupa que nós temos os casos particulares que são os mais recorrentes nas provas dos vestibulares. Mas Taveira, quais são os principais casos particulares que aparecem nas provas de vestibular? Olha só, os três casos particulares são esses que estão na sua tela. O primeiro caso é quando nós temos vetores que são paralelos e apresentam o mesmo sentido. É o que eu vou mostrar para vocês agora. O vetor V1 e o vetor V2 apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. Perceba que a origem do vetor V2 coincide com a extremidade do vetor V1. Sendo assim, o vetor resultante ou vetor soma é o que sai da origem do primeiro vetor para a extremidade do segundo vetor. O que eu estou mostrando para vocês aí é a representação gráfica, ou seja, o vetor soma é a soma do vetor V1 mais a soma do vetor V2. Mas quando nós vamos calcular o módulo, a intensidade, o tamanho do vetor soma, pelo desenho você percebe que o tamanho do vetor soma, o tamanho do vetor resultante é exatamente o tamanho do vetor V1 mais o tamanho do vetor V2. Ou seja, quando nós temos vetores que são paralelos e apresentam o mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é dado pela soma dos módulos dos vetores. Tranquilo? O segundo caso é quando nós temos vetores que são paralelos,
mas apresentam sentidos opostos, que é como vai aparecer na sua tela agora. Nós temos o vetor V1 horizontal e para a direita e o vetor V2 horizontal e para a esquerda. Perceba que a origem do vetor V2 coincide com a extremidade do vetor V1. Era para esse vetor V2 estar exatamente em cima do vetor V1. Mas para o desenho não ficar confuso, eu coloquei um pouco embaixo. Perceba que a origem do vetor V2 coincide com a extremidade do vetor V1. Quem seria o vetor resultante ou o vetor soma? Ora, tá vendo? O vetor resultante é o vetor que sai da origem do vetor V1 para a extremidade do vetor V2. Mas claramente você percebe que o que nós fizemos aqui é a representação gráfica, ou seja, o vetor resultante é a soma do vetor V1 mais o vetor V2. Mas em módulo, você percebe que o tamanho do vetor soma, o tamanho do vetor resultante, é a diferença entre o tamanho do vetor V1 e o tamanho do vetor V2. Ou seja, quando nós temos vetores que são paralelos, mas apresentam sentidos opostos, o módulo do vetor soma, o módulo do vetor resultante, é dada pela diferença entre os módulos dos vetores. Perceba que o que nós estamos fazendo aqui é a representação gráfica, é a adição vetorial, mas o módulo depende da situação. Quando os vetores apresentam mesma direção e mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é dado pela soma. Mas quando os vetores são paralelos e apresentam sentidos opostos, ou seja, mesma direção e sentidos contrários, o módulo do vetor resultante é dado pela diferença entre os módulos dos vetores. E a terceira situação é quando os vetores são perpendiculares, que é o que está aqui na sua tela agora. Perceba que o vetor V1, horizontal e para a direita, é perpendicular ao vetor V2, vertical e para baixo. Quem seria o vetor resultante? O vetor soma é um vetor que sai da origem do vetor V1 para a extremidade do vetor V2. O que está na sua tela aí, fera, é a representação gráfica. O vetor soma é o vetor V1 mais o vetor V2. Isso é uma representação gráfica. Mas em módulo, você percebe claramente que se formou um triângulo retângulo, onde o tamanho do vetor V1 e o tamanho do vetor V2 coincide com os catetos desse triângulo. E o tamanho do vetor soma coincide com a sua hipotenusa. Neste caso, o módulo do vetor soma é dado pelo teorema de Pitágoras. O módulo do vetor soma é a raiz quadrada do módulo do vetor V1 elevado ao quadrado, mais o módulo do vetor V2 elevado ao quadrado. Esses são os três casos que mais aparecem nos vestibulares em geral. Então se liga, mesma direção e mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é dado pela soma. Mesma direção e sentidos opostos, o módulo do vetor resultante é dado pela diferença entre os módulos. Se os vetores forem perpendiculares, o módulo do vetor soma é dado pelo teorema de Pitágoras. Tranquilo? Vamos treinar isso aqui? Vá na sua apostila e pegue a questão A31. Vem comigo. Dados os vetores V1 e V2 perpendiculares um ao outro e com módulos V1 igual a 9 e V2 igual a 12, determine graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo nos casos. Então a questão quer que você determine graficamente o vetor soma, ou seja, mostre no desenho a sua direção e o seu sentido, e depois calcule o seu módulo, ou seja, a sua intensidade. Na letra A, ele quer que o vetor soma, o vetor resultante,
que ele está chamando de vetor S, é a soma vetorial do vetor V1 mais o vetor V2. Como é que nós determinamos isso, fera? O vetor V1 mais o vetor V2. Vamos fazer pelo método, pela regra do polígono? Olha só, eu vou pegar o vetor V1 e na extremidade do vetor V1 eu vou colocar o vetor V2. Quem é o vetor resultante? Quem é o vetor soma? O vetor resultante sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo vetor. Então, essa representação aí é a representação gráfica. Eu estou mostrando no desenho qual seria a direção e o sentido do vetor S, que é o vetor resultante. Tá vendo qual seria o seu módulo? Claramente você percebe que os vetores são perpendiculares. E para calcular o módulo do vetor resultante, nós vamos pegar o terceiro caso particular. Como os vetores são perpendiculares, teorema de Pitágoras, ou seja, o módulo do vetor S elevado ao quadrado é igual ao módulo do vetor V1 elevado ao quadrado mais o módulo do vetor V2 elevado ao quadrado. Ou, como eu escrevi para vocês, o módulo do vetor S é a raiz quadrada do módulo de V1 ao quadrado, 9 ao quadrado, mais o módulo de V2 ao quadrado, que seria 12 ao quadrado, tranquilo? Ou seja, o módulo do vetor S seria a raiz quadrada, 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado daria aqui 144. Beleza, fera? Quando você fizer 81 mais 144, isso aqui me daria a raiz quadrada de 225. E a raiz quadrada, fera, de 225 me dá 15. Ou seja, o módulo do vetor soma, o módulo do vetor resultante, o módulo do vetor S seria igual a 15. Tranquilo? Essa é a letra A. Então, você representou graficamente, tá aqui, mostrando a direção e o sentido, e determinou o seu módulo usando o teorema de Pitágoras, já que os vetores V1 e V2 são perpendiculares. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer o vetor D, que é dado pelo vetor V1 menos o vetor V2. Opa! Apareceu, fera, sinal de menos na frente de um vetor. Lembra que o sinal de menos na frente de um vetor representa o vetor oposto. Ou seja, eu vou pegar o vetor V1, horizontal e para a direita, com o vetor oposto a V2. Se o vetor V2 é um vetor vertical e para cima, o vetor menos V2 é um vetor vertical e para baixo, como está na sua tela. Então, eu vou pegar o vetor menos V2 e vou colocar na extremidade do vetor V1. Tá vendo? Quem é o vetor resultante? O vetor soma, o vetor D. O vetor D é o vetor que sai da origem de V1 para a extremidade do vetor menos V2. Tranquilo? Essa é a representação gráfica. Tranquilo? Mas quanto vale o módulo do vetor D? Ora, fera, eu não vou fazer mais conta. O módulo do vetor V1 vale 9. O módulo do vetor menos V2 vale 12. Está formando o triângulo retângulo. Vai ser as mesmas contas que nós fizemos aí para o vetor S. Então, o módulo do vetor D é igual a 15. Tranquilo? Ah, tá vendo? Então, o vetor D é igual ao vetor S. Em módulo, esses vetores são iguais. Mas em direção e sentido, são completamente diferentes. Tranquilo? Vamos para a letra C. Ele quer o vetor P dado pelo vetor V2 menos o vetor V1. Tá vendo? Apareceu o sinal de menos na frente do vetor V1. O que isso significa? Que você vai pegar o vetor V2 com o vetor oposto
oposto a V1, ou seja, pego o vetor V2 vertical e para cima, e na extremidade do vetor V2, eu vou colocar o vetor menos V1, que é o vetor oposto a V1. V1 para a direita, menos V1, que é o vetor oposto para a esquerda. Quem seria o vetor P, que é o vetor soma, o vetor resultante? É um vetor que sai da origem de V2 para a extremidade do vetor menos V1. Perceba que, mais uma vez, formou triângulo retângulo, onde o módulo do vetor menos V1 vale 9, o módulo do vetor V2 vale 12, e com certeza, usando o teorema de Pitágoras, o módulo do vetor P vale 15. Tranquilo? Ou seja, essas três alternativas me dão um resultado que apresenta o mesmo módulo, mas os vetores P, D e S são vetores diferentes, pois são diferentes em direção e sentido. Tranquilo? Então, preste atenção. Na verdade, eu poderia dizer, inclusive, né, que o vetor D e o vetor P apresentam a mesma direção em sentidos opostos. Eu poderia dizer que o vetor D é oposto ao vetor P, ou o vetor P é oposto ao vetor D. Então, se eu escrevesse assim, ó, o vetor P é igual ao vetor menos D? Sim, né? O vetor oposto a D é igual ao vetor P, que foi exatamente isso que nós fizemos na aula, na primeira aula, com as propriedades, né? Tranquilo? Então, poderia dizer que o vetor P é igual ao vetor oposto a D, ou o vetor D é igual ao vetor oposto a P. Tranquilo, fera? Vamos lá para a nossa próxima questão, a questão A33 do seu material. Dados os vetores V1, V2, V3 e V4 da figura abaixo, obtenha o módulo do vetor soma da soma vetorial V1 mais V2 mais V3 mais V4. Cada lado dos quadradinhos vale uma unidade. Quanto vale o módulo de? Aí ele pede o vetor P é o vetor V1 menos o vetor V3. Fera, apareceu menos na frente do vetor, já sabe que é vetor oposto. Vamos fazer essas operações nessa tabelinha aí. Então, na letra A, eu quero o vetor V1 menos o vetor V3. O vetor V1 é um vetor vertical e para baixo. O vetor menos V3 é um vetor oposto a V3. Olha aqui onde está V3, fera. Se o vetor V3 é um vetor vertical e para cima, quem é o vetor oposto a V3? É um vetor vertical e para baixo. Então, vou pegar o vetor menos V3 e vou colocar na extremidade do vetor V1. Perceba que o vetor V1 e o vetor menos V3 apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. Quem seria o vetor resultante? É o vetor que sai da origem de V1 para a extremidade do vetor menos V3. Então, o vetor P é esse vetor de azul, é o nosso vetor resultante. E qual é o módulo do vetor P? Ora, fera, ele falou que cada quadradinho vale uma unidade. Então, esse vetor P nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o módulo do vetor P, que eu posso escrever assim, ou o módulo do vetor P, que eu posso escrever assim, é igual a 6 quadradinhos. Ou seja, é igual a 6. Tranquilo, fera? Beleza? Vamos lá para a letra B. Na letra B, ele quer que você determine o vetor Q como sendo o vetor V4 menos o vetor V2. Ou seja, eu quero o vetor V4 com o oposto ao vetor V2. No nosso desenho, o vetor V4 é um vetor que vale 2 unidades, horizontal e para a esquerda.
Tá aí na nossa tabela. Quem é o vetor oposto a V2? O vetor V2 é um vetor que tem 4 unidades, horizontal e para direita. Então, o vetor menos V2 é um vetor horizontal com 4 unidades, só que para onde? Para a esquerda. Então, tá aí na sua tela o vetor V4 com o vetor oposto a V2. Coloquei o V2 na extremidade do vetor V4. Quem é o nosso vetor resultante? O vetor Q. É o vetor que sai da origem do vetor V4 para a extremidade do vetor menos V2. Essa é a direção e o sentido do vetor resultante, que ele chamou de Q. Ora, tá vendo? E quanto vale o módulo de Q? Perceba que o vetor V4 e o vetor menos V2 apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. Se você olhar no nosso desenho, o módulo do vetor Q corresponde a quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o módulo do vetor Q é igual a 6, que se você prestar atenção, é o módulo do vetor V4, mais o módulo do vetor menos V2. Tranquilo, fera? Vamos lá para a letra C. Na letra C, ele quer que você determine o vetor R como sendo o vetor V2 menos o vetor V3. Vamos lá? O vetor V2 é um vetor horizontal e para a direita, com 4 unidades. O vetor menos V3 é o vetor oposto a V3. Se V3 vale 2 unidades, vertical e para cima, o vetor oposto a 3 tem 2 unidades, vertical e para baixo. Coloquei o vetor menos V3 na extremidade do vetor V2. Quem é o vetor resultante, que ele está chamando de vetor R, é o vetor que sai da origem de V2 para a extremidade do vetor menos V3. Está aí a representação do vetor resultante. Mas tá vendo como é que eu faço para calcular o módulo? Opa, V2 e o vetor menos V3 são perpendiculares. Ou seja, para calcular o módulo do vetor resultante, nós vamos ter que usar o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do vetor V2 ao quadrado mais o módulo do vetor menos V3 ao quadrado. Como é módulo, não precisa colocar o sinal de menos. Tranquilo? Mas o vetor V2 nós temos 1, 2, 3, 4 unidades. E o vetor V3, 1, 2 unidades. Ou seja, ficaríamos com R ao quadrado igual vetor V2, módulo igual a 4, vetor V3, módulo igual a 2. Tranquilo? Então, o módulo do vetor resultante seria a raiz quadrada de 16 mais 4. Tranquilo? O módulo do vetor resultante seria a raiz quadrada de 20, que eu poderia representar como sendo 2 raiz de 5, né? 20 é 4 vezes 5, raiz de 4, 2, tranquilo?